Vamos começar? Então, irmãos, vamos continuar o nosso estudo no Catecismo Maior. Nós temos estudado desde a aula passada com o pastor Rogério um bloco, digamos assim, do Catecismo Maior. Está passando ali. Espera aí. Pronto, foi. Que é a respeito da doutrina das últimas coisas. Ou, às vezes, falar doutrina dos últimos dias também, que é a respeito da escatologia, que faz esse estudo do que vai acontecer no futuro. E o estudo, a gente começou aqui, a gente começou aqui na semana passada com o pastor Rogério, e a gente está vendo alguns pontos em que a gente vai abordar o estado intermediário dos crentes, a ressurreição dos mortos, né, a volta de Cristo, o juízo final e o estado final dos crentes no novo céu e na nova terra. Então isso aí a gente vai ver começou a ver desde a pergunta 83 na aula passada, e vamos até a pergunta 90 falando sobre isso. Aqui. Pronto, passou o próximo. E hoje a gente vai falar da pergunta de número 84. Antes da gente falar dessa pergunta, eu quero que a gente abra a Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, os versos de 15 a 19. Eu farei a leitura que os irmãos acompanhem. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. Atentem para esse capítulo, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-lhe o homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Vamos orar, irmãos, para dar início ao nosso estudo. Senhor nosso Deus, amado, bondoso e soberano Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos desfrutar desse dia que é o Teu dia, Senhor, com alegria, com gozo, Senhor, te dando graças, louvor e adoração ao Teu santo nome. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, o nosso entendimento, para aprendermos, Senhor, as coisas que o Senhor nos ensina através das Tuas palavras, da Tua Escritura, que é a verdade, Senhor. Dá-nos, Senhor, a sabedoria proveniente do Teu Espírito para aplicá-las em nossas vidas. E esteja conosco, Senhor, para que possamos cada vez mais ter fome e sede, Senhor, do conhecimento que vem de Ti. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado, nosso Redentor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então a pergunta de número 84 do Catecismo Maior de Westminster, que fala a respeito da morte, está dessa maneira: todos os homens morrerão? A morte, a resposta, né? A morte, sendo imposta como salário do pecado, está decretada a todos para que morram uma vez, pois todos pecaram. O homem, como a gente acabou de ler,
aqui em Gênesis 2, ao apropriar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal, com o preconcebido, então o homem intentou, a preconcebida intenção de igualar-se a Deus em poder e privilégios absolutos que pertencem só a Deus, o homem então atrai para si a morte. O homem fica contaminado pelo pecado e assim pela morte. Ficando-lhe a ciência como espada, ele passa a ter sim o conhecimento do bem e do mal. Então fica-lhe a ciência do bem e do mal como uma espada de dois gumes, benéfica e maléfica. Ele passa sim a ter esse conhecimento e esse entendimento, essa ciência do bem e do mal, mas ele é contaminado pela morte. E com todo esse poder que agora tem o homem de conhecimento, o homem ele não passa de um mísero mortal, um pobre escravo do pecado, perdido e sem qualquer possibilidade de retorno à vida. E aí eu faço uma pergunta, e aqui um parêntese, lembrem-se que aqui é um estudo, irmãos, vocês podem interromper, perguntar e interagir, né? Então eu faço uma pergunta aos irmãos: existe alguma exceção a essa regra de que todos os homens morrerão? Na aula passada o pastor Rogério chegou a comentar. Então, existe, sim, né? Elias e Enoque, né? E mais um caso também, né? Um caso que serão vários, que ainda acontecerão. Mas vamos primeiro nesses dois pontos. Gênesis 5, 24, Marcelo, você está com a Bíblia? Aí a Dani já pode, para a gente ser mais rápido, abrir 2 Reis 11, e a dona Lúcia, Hebreus 11, 5, a senhora consegue? Hebreus 11, 5. Se achar, Mário Sérgio já pode ler. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, Deus o tomou para si, né? 2 Reis 2, 11. Hebreus 11, 5. Coisa. Então, Enoque e Elias foram trasladados para a glória sem ter passado pela morte. Assim como, irmãos, os crentes que estiverem aqui na segunda vinda de Cristo, né, e esse é o terceiro, né, que serão vários, os crentes que estiverem aqui na segunda vinda de Cristo, esses também serão trasladados para a glória, sem passar pela morte. Aí vejamos, para exemplificar esse segundo ponto, 1 Coríntios 15, eu vou fazer a leitura dos versos 51 e 55. Então, 1 Coríntios 15, 51 e 52, perdão. 51 e 52, a palavra do Senhor diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Aqui ele já fala da ressurreição, da transformação dos mortos na glorificação. Mas ele abre o parêntese no capítulo 51, ele toca no ponto de que nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Aqueles que estiverem aqui na segunda vinda de Cristo, esses passarão para a glória, para o estado de glorificação, sem passar pela morte. E Tessalonicenses, primeira também Tessalonicenses, o capítulo 4, os versos 16 e 17, dizem assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esses passarão para a glorificação sem passar pela morte. Um outro ponto que eu quero abordar com vocês, irmãos, é qual seria a exceção à verdade, como a gente viu na pergunta, de que todos os homens pecaram. Exatamente, né? Então, Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele viveu uma vida imaculada e perfeita. E lembrem-se, verdadeiro Deus, sim, a segunda pessoa da Trindade, mas verdadeiro homem também. Então, Cristo, entre todos os homens, foi o único que não pecou e viveu uma vida santa e imaculada. A morte, irmãos, portanto, jamais teria tido poder sobre ele. Ele jamais passaria pela morte, não fosse o fato de lhe serem impostos os nossos pecados sobre ele. Cristo não havia pecado, mas o Senhor colocou sobre ele a iniquidade dos nossos pecados, ficando debaixo da maldição de Deus. Sofreu e morreu em favor de outros, por nossos pecados. Então, ele só morreu porque foi imputada sobre ele a nossa culpa, os nossos pecados, e ele pagou, senão jamais ele teria passado pela morte, e a morte teria ação sobre Cristo. E aí eu quero entrar num ponto aqui que seria a visão da morte. Então, qual seria a visão da morte sobre o pensamento moderno, sobre o pensamento da humanidade, coloquemos assim, e a visão da morte versus a visão da morte segundo a Bíblia? Então, começando pelos evolucionistas, a morte, ela é um processo natural. Outros cientistas renomados, mas todos eles com influência naturalista, isso não quer dizer que algum dos seus argumentos, como eu vou explicar que eles não possam estar corretos, mas vai ter um ponto que é crucial entre a visão deles e o que a gente vai ver daqui a pouco a respeito do que a Bíblia fala sobre a morte, o que a Bíblia vê e qual a visão da Bíblia sobre a morte. Então, pela visão desses cientistas e naturalistas, a morte física, e pela morte física, todos nós passaremos, né? Todos os seres vivos vão passar pela morte, animais, vegetais, tudo. É a ordem natural, a vida ela não se perpetua no indivíduo, né? Mas na espécie por meio da semente. Percebam que interessante que eles mesmos têm esse conhecimento e esse entendimento. A natureza, ela encarrega-se de selecionar os mais capazes, os mais resistentes, os mais fortes, né? Os mais aptos, né? Para a perpetuação da espécie.
E o homem, sendo integrante da vida geral do universo, ele está sujeito a essas mesmas leis existenciais vitais de todos os seres viventes. Ele é gerado, ele amadurece, ele produz a semente, reproduz, sustenta e protege a sua prole até que envelhece e morre. Isso daí a gente observa à luz da natureza, né? Na natureza. Nesse ponto, eles estão corretos. Realmente isso daí acontece. É um ciclo. Mas vejamos alguns pontos, e aqui eu destaquei Eclesiastes 3, do verso 18 até o verso 20, está ali no quadro, os irmãos podem acompanhar ali a leitura, em que está escrito assim: disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Lembrem quando a gente leu lá em Gênesis 2, o capítulo 19, os animais também foram criados do pó da terra, assim como o homem. Na fauna e na flora, na natureza, a morte física, ela põe um fim ao indivíduo, que sendo capaz, como a gente leu aqui, ele garantiu a sua continuidade nos seus descendentes, e através desses descendentes e da semente, continua. O homem, especificamente falando, irmãos, o homem, pessoalmente, ele transcende a morte. Por quê? Porque ele possui uma vida procedente de fonte eterna. Para o animal, o fim da vida é a morte. Para o homem, a morte física, que o equipara, como a gente acabou de ler aqui em Eclesiastes, que o equipara aos animais, ela é consequência do juízo divino. Percebam, Gênesis 2:7 diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. E a alma, ela é eterna. E o homem passou a ser alma vivente, alma com vida, alma eterna. Diferente do que acontece na natureza, com todos os outros animais, vegetais e assim por diante. A procedência do corpo, sim, a gente acabou de ver, ela é a mesma do homem e dos animais, o pó da terra. Porém, a vida do homem é diferente. E essa diferença é que faz de nós, dos seres humanos, que faz dos homens, a imagem de Deus, né? Imago Dei. O fôlego de vida soprado nas narinas do homem o faz ser alma vivente. Então, irmãos, a única explicação, aqui voltando para a pergunta, né? A única explicação para a morte do ser humano, para a nossa morte, é a existência de algo errado com a humanidade. Algo não saiu como deveria, algo deu errado. Não porque o projeto e porque Deus fez de maneira errada, mas sim pelo que a Bíblia chama de pecado. O que a gente viu, que a consequência da morte no homem é por uma consequência divina,
e a Bíblia chama isso de pecado. E aí eu vou pedir, na sequência paulínia, se você puder abrir Romanos 12. Romanos 5, perdão. Romanos 5, alguém falou obrigado. Romanos 5, verso 12. O verso é o 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e veio o pecado à morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos os homens morrerão? Sim, né? A morte sendo imposta, repetindo a pergunta, como salário do pecado, está decretada a todos. Então todos, se por um homem todos pecaram, o fato de a morte agora ser universal, prova que o pecado também é universal. E a alma humana, ela tem implantada no seu íntimo a sede pela vida, contra essa ação do pecado e da morte que foi soprada por Deus. A gente acabou de ler em 2,7, né? Gênesis 2,7. Ela tem sede pela vida. A morte biológica, embora ela seja, usando a palavra dos cientistas, como eu falei, de tudo eles não estão errados, né? Eles estão errados nas últimas consequências, mas na sua análise, na análise como um todo, nas últimas consequências eles estão sim errados, porque o homem ele não foi feito para a morte. Mas um ponto, a morte biológica, ela vai ocorrer sim como um processo natural e universal, consequência do pecado, de um castigo divino, mas sim, vai ocorrer em qualquer tempo ou em qualquer lugar, em qualquer povo. Porém, ela nunca foi ou é recebida naturalmente por ninguém, muito menos será aceita pela humanidade. A morte ela não é vista por nós de uma maneira natural. E aí eu peço que Mariana leia o Romanos, ainda em Romanos 6, 23, por favor. E aí está a grande diferença, né, da visão moderna, da visão naturalista, evolucionista, do que a Bíblia ensina. O salário do pecado é a morte, sim, universal, que todos nós passaremos, mas a vida é dom gratuito de Deus, que é dada a nós, aos homens. É interessante quando a gente analisa o berço do nascimento de uma criança e a mortuária da urna. E a gente vê como eles são, embora conflitantes, eles necessariamente limitam um período, que é o período em que nós estamos aqui, esse período conectado a essa vida que nós passamos aqui. E dessa maneira, irmãos, eu lanço uma pergunta, eu faço uma pergunta para vocês. A humanidade, o homem, a ciência, luta contra a morte. Isso é algo nosso, não é encarado, como a gente acabou de ver, não é encarado de maneira natural. E a ciência luta contra a morte, pesquisa, busca. E aqui é um ponto interessante, o presbítero Adalto Lourenço, quem já ouviu as palestras dele no YouTube ou aqui mesmo quando ele veio aqui, ele fala algo muito interessante em quase todas as palestras que ele dá, que a ciência ela não é a verdade, a ciência é a busca pela verdade.
Mas a palavra de Deus, as Escrituras, ela é a verdade. Então, quando a ciência ela contradiz alguma coisa que está nas Escrituras, é porque ela não está buscando a verdade. E isso não é a verdade. E o homem, ele tem essa sede em buscar prolongar os seus anos, perpetuar os seus anos. Mas de alguma maneira a ciência ou o homem poderá, irmãos, vencer a morte? Com avanços tecnológicos, avanços médicos, estudos científicos, e a gente estender de tal maneira a vida a não se preocupar com a morte? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma, a ciência jamais vencerá a morte. Deus, por sua graça, faz com que a gente, sim, tenha descobertas científicas que sejam capazes de tratar doenças, prolongar os anos, mas por trás das causas naturais, como as doenças, os acidentes, o envelhecimento, por trás de todos esses processos naturais, há uma causa espiritual para a morte. E como a gente já viu, que é o pecado e o justo juízo de Deus sobre o pecado. Então jamais o homem poderá encontrar uma luz ou a ciência no fim do túnel e descobrir a cura para a morte, porque lá antes de processos naturais, ela é juízo de Deus, é um processo espiritual. E aí eu quero ler, aqui eu posso abrir Hebreus 2, Hebreus 2, capítulo 14, versos 14 e 15, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E o último, isso a gente lê em Apocalipse, né? Capítulo 20, acho que a partir do verso 11, se eu não estou enganado. Mas o último inimigo, né, a ser destruído será a morte. Então a morte, já vencida por Cristo na cruz do Calvário, quando Ele teve sobre si os nossos pecados e nos livrou da condenação. Então Ele nos livra na condenação, então já estamos libertos da condenação da morte, mas ela ainda não está destruída e será lançada junto com o inferno e todos aqueles condenados no juízo, no lago de fogo. O último inimigo a ser vencido será a morte, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu quero colocar uma reflexão, a gente já está indo para o final, colocar uma reflexão a respeito do sentido da vida e principalmente da morte para nós, para nós crentes, né? para os eleitos de Cristo Jesus, remidos e salvos por Ele da condenação da morte e do pecado. O sentido da morte, ela reside no significado da vida. Quem vive para Deus morre com nobreza, na paz do dever cumprido e na esperança de perpetuidade futura. É aqui na existência terrena que o homem tem a oportunidade de receber em Cristo Jesus as promessas da vida eterna,
o nosso entendimento e conhecimento da verdade e da vida eterna, a gente recebe aqui, em vida, nessa vida terrena. E tornamos-nos servos de Deus. Portanto, esse estágio físico, ele é para o ser humano importantíssimo, de tremenda importância, esse estágio. Porém, irmãos, a inevitabilidade da morte física é uma realidade, ainda que ela possa ser encarada de maneira dura, e às vezes até com temor, e o pastor até gosta de falar, né? Nós não devemos encarar isso com medo, ou a morte como uma inimiga, mas nós temos que entender que, sim, esse período aqui, ele é importante, porque aqui nós conhecemos e entendemos as promessas de Deus para nós, os crentes. E essa promessa, né, é aqui que nós entendemos, a promessa da ressurreição do corpo, feita por Cristo aos eleitos, e a mais gloriosa das esperanças, a vitória final sobre a morte, tanto física como a morte espiritual. A respeito da ressurreição dos mortos e a glorificação, isso vai ficar para as próximas aulas. Então eu vou parar até aqui, que a gente está falando sobre a morte, mas para deixar, né, o gostinho de quero mais sobre o assunto, que é um assunto que, apesar de, como eu falei, às vezes a gente encarar com temeridade, com temor por falar da morte, mas ele é um assunto que também nos fascina, porque é o que nos dá a esperança, é o que nos mostra a esperança da vida eterna. E o vencer de Cristo sobre a morte, tanto física como espiritual. E para os próximos, e assim, eu como médico, acho que de maneira especial eu vejo esse assunto, porque a gente literalmente enxerga e passa a ver que a morte, e todos os dias, ou quase todos os dias, a gente enquanto médico, eu falo, a gente presencia a morte física, né? E ver que aquilo não é natural e não é para o ser humano é fantástico. Você vê isso todos os dias, realmente o quanto que Deus, Ele não fez o homem, o ser humano, para morrer. Antes Ele lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, Ele tornou alma vivente. E o capítulo 32 da Confissão de Fé de Westminster, que fala do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos, ele diz o seguinte, não sei se os irmãos conseguem ler, porque como é grande talvez tenha ficado um pouco pequeno, mas eu acho que dá para ler. E diz assim: os corpos dos homens depois da morte convertem-se ao pó e vêm à corrupção, mas as suas almas, que nem morrem, nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus, em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos, e as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além destes dois lugares destinados às almas, separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras elas não reconhecem nenhum outro lugar. Nas próximas aulas, a gente continuará tratando a respeito da ressurreição dos mortos e da glorificação e do
estado final dos crentes com Deus. Os irmãos até aqui, tem alguma pergunta? Lembrem-se que é estudo, é aula, os irmãos podem perguntar. Alguma pergunta, algum questionamento? Então eu pensei que me perguntariam, né? Então já que não perguntaram, eu vou fazer a pergunta. A gente falou muito a respeito do que acontece lá no comecinho com os crentes que não passarão pela morte, né? Os crentes que não passarão pela morte, eles serão trasladados, né, para a glória, sem passar pela morte. E os não crentes, os ímpios, injustos, que aqui estiverem na volta de Cristo, o que acontecerá com eles? Eles morrerão? Eles passarão pela morte física? Só terá crente aqui na segunda vinda de Cristo? Ainda não é para falar da segunda vinda de Cristo, porque isso vai ter uma aula sobre, né? Mas é para falar a respeito da morte. O que acontecerá com os não crentes que estiverem aqui na segunda vinda de Cristo? Vamos esperar o julgamento. Vamos abrir Apocalipse 20. Apocalipse 20, verso 11. Eu vou ler todo são apenas alguns versos que interessam, mas eu vou ler todo aqui, do 11 ao 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cujas presenças fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se acham escritos nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nelas haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, a gente quando fala muito dos crentes que estarão, porque nos foi dado vida, nova vida e novo nascimento. Nós também estávamos mortos, e ao sermos alcançados pelo Espírito, somos regenerados e temos nova vida. Os que aqui estiverem, os ímpios que aqui estiverem na segunda vinda de Cristo, é até estranho falar de que não morrerão para quem já está morto, né? Mas eles não experimentarão essa morte biológica, física, mas eles estão mortos espiritualmente, e eles terão a segunda morte no lago de fogo, onde serão lançados junto com o inferno e a própria morte. Certo? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos orar encerrando. Senhor nosso Deus, amado, bondoso e soberano Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou através desse estudo, Senhor, aos nossos corações, nos deu também entendimento, Senhor, para compreender o que o Senhor fala conosco. Senhor, que cada vez mais, Senhor, o Senhor nos aperfeiçoe na caminhada, Senhor, no processo de santificação, na caminhada em direção ao Teu reino, Senhor, e
que possamos mais e mais buscar, Senhor, aprender e entender as coisas que o Senhor fala conosco, e que o Senhor, a temeridade que possamos ter a respeito da morte, Senhor, que o Senhor trate, ó Pai, para vermos como o meio, Senhor, em que o Senhor, na tua sabedoria, na tua infinita bondade, Senhor, providenciou para mostrar, Senhor, o teu poder e o teu amor, Senhor, para com todos os eleitos, livrando-nos, Senhor, da condenação, livrando-nos, Senhor, das consequências da morte, Senhor, pelo pecado. E agora, Senhor, salvando-nos e reunindo-nos pelo mérito do teu Filho Cristo Jesus, que sofreu a morte por nós, por nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, Senhor, sermos regenerados e ter tido novo nascimento. Obrigado, Senhor, por ter operado tão grande salvação em nós e em nosso favor. E esperamos, Senhor, ardentemente o dia em que contigo nos encontraremos e de uma vez por todas, Senhor, passaremos dessa vida para a vida eterna, Senhor, e os poderes da morte não mais nos alcançarão. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado, o nosso Redentor e Salvador Cristo Jesus. Amém.